Olá, meu nome é Elton Cândido, eu sou professor de Direito Constitucional e hoje nós vamos falar sobre um tema importante pedido nas principais provas de concurso, bem como no exame da OAB. Mas antes, roda a vinheta. Olá, hoje nós vamos ter como tema principal poder constituinte. O que é o poder constituinte? Quais são as espécies de poder constituinte que nós temos? Por que é importante estudar poder constituinte? Esse é um vídeo relativamente rápido para a gente compreender esse tema, bastante pedido nas provas oficiais. Então eu não vou perder muito tempo. Só antes, vou reiterar mais uma vez, faça sua inscrição no canal para receber os próximos vídeos, clica no sininho e principalmente divulgue para seus colegas da sua faculdade, dos grupos de estudo, que é sempre importante a gente multiplicar essas informações. Tudo bem? Poder constituinte. O que é poder constituinte? Poder constituinte, o conceito, sendo bem objetivo, é o poder de você criar uma nova Constituição ou de você reformar a atual Constituição de um país. Então é o poder de você criar uma nova Constituição, se você tem um Estado novo sendo formado. Agora, se você já tem um Estado, por exemplo, Brasil, e você cria uma nova Constituição, exemplo, nós temos a nossa Constituição de 88. A nossa Constituição anterior era a Constituição de 1967. Quando se criou a nova Constituição de 88, surge ali uma reforma da atual Constituição, mas bem como a criação de uma nova. Então existem diferenças entre um poder constituinte e outro. Via de regra, esse poder constituinte é criar uma nova Constituição ou reformar a atual Constituição. Tudo bem? Para que nós compreendamos isso, é importante o seguinte: você compreender que existem duas espécies de poder constituinte. Duas espécies de poder constituinte. Existe o poder constituinte originário e existe o poder constituinte derivado. O poder constituinte originário é o poder de você criar uma nova Constituição ou de você criar a primeira Constituição. Tudo bem? Então, se eu crio uma nova Constituição, isso é poder constituinte originário? Sim, é poder constituinte originário. Mas e se hipoteticamente não existe Estado, o Estado foi criado agora? Essa nação, esse país, esse Estado federal, ele é novo, ele não existe. Então, o poder constituinte originário vai criar essa primeira Constituição. Tudo bem? Então, criar a primeira Constituição ou uma nova Constituição. Esse é o poder constituinte originário. Importante você gravar de poder constituinte originário, que ele é um poder de fato, não é um poder de direito. Ele é um poder de fato. Por quê? Porque esse poder constituinte originário, ele surge de uma evolução histórica, ele surge de um clamor da população, ele surge a partir dos movimentos sociais, das forças sociais, ou seja, do que a população deseja, o que a população quer, o que a população pretende, os anseios, as suas vontades, ou seja, é um poder de fato porque surge de dentro da sociedade para os organismos de poder. Então, é um poder constituinte de fato, porque você vai lembrar do seguinte: poder constituinte de fato é aquele onde eu tenho a participação direta das pessoas indo para a rua, os movimentos estudantis, os movimentos sindicais, dos trabalhadores, de artistas. Esse é o poder constituinte de fato. Ele surge das ruas, ele surge da vontade, do sentimento das pessoas. Esse é um poder de fato. Lembra da evolução histórica que você não vai esquecer.
Tudo bem? Esse poder constituinte originário, ele é um poder que ele possui algumas características que são importantes, porque daí a gente começa a diferenciar o que é o poder constituinte originário do poder constituinte derivado. Tudo bem? Características do poder constituinte originário. São apontado pela maioria da doutrina, são 4. Primeiro, ele é um poder constituinte inicial. Por quê que ele é um poder constituinte inicial? Porque ele existe antes do ordenamento jurídico, ele antecede ao ordenamento jurídico. Ele existe antes, inclusive, do surgimento das leis. Se você observar em um vídeo sobre fenômenos constitucionais, onde eu estou abordando o seguinte, quando uma Constituição ela é revogada por outra Constituição. Se você pensar, as leis, elas buscam sua validade aonde? Na Constituição, certo? As leis buscam sua validade na Constituição. Se eu tenho uma Constituição que revogou outra Constituição, o que acontece com aquele ordenamento jurídico? Aquelas leis perdem a sua validade. Elas morrem, elas não têm aonde buscar mais força. Por quê? Porque a sua Constituição foi revogada. Esse poder constituinte ele antecede as leis, por quê? Porque eu estou criando uma nova Constituição. Eu estou criando uma nova lei maior, uma nova lei que vai reger todo o ordenamento jurídico que antecedeu a ela. Então ele é um poder constituinte que ele dá início, ou seja, todas as leis que eventualmente não forem compatíveis com essa nova Constituição, elas não foram o quê? Elas foram revogadas? Não, elas não foram recepcionadas. Depois, quem não pegou essa aula, assiste a aula sobre fenômenos constitucionais. É importantíssimo estudar isso. Nas provas oficiais, os candidatos, os colegas estão disputando aí OAB e concurso, tem dificuldade de compreender isso e não é tão difícil. Só precisa se debruçar um pouco mais nos livros e resolver questões, tá bom? Então assiste o vídeo sobre fenômenos constitucionais. Segunda característica, ele é um poder incondicionado. O que significa isso? Significa que esse poder originário, ele não precisa obedecer nenhuma forma pré-estabelecida anteriormente. Não existe, na verdade. Ele não está condicionado a nenhum procedimento anterior. Ele não está condicionado a nenhuma forma de criação dessa nova Constituição. Por exemplo, a Assembleia Nacional Constituinte, uma nova Constituição baseada no poder constituinte originário. Se nós eventualmente resolvêssemos mudar a nossa Constituição, criar uma nova, de forma incondicionada, nós necessariamente precisaríamos de uma Assembleia Nacional Constituinte? Não necessariamente, poderia ser um outro procedimento. Nós não estamos condicionados à forma como foi criada a Constituição de 88. Essa incondicionalidade, ela surge a partir daí. Terceira característica, ele é um poder constituinte latente, permanente. O que significa isso? Significa que o poder constituinte originário, ele não se esgota, ele permanece, sempre. Por quê? Porque sempre que um poder de fato, de um clamor da população que resolva mudar, alterar todo esse ordenamento jurídico, na verdade, alterar a própria Constituição, criando uma nova, revogando a anterior, esse poder não morre nunca. Então, se em 2025, em 2038, em 2050, o Brasil resolver, através do poder constituinte, atendendo às necessidades da população, resolver criar uma nova Constituição, isso é possível? Isso é possível. E se ele resolver criar em 2020 e 2020? É possível? Sim, é possível. Ou seja, ele não se esgota, ele não morre, ele permanece. Ele não se esgota com o uso. Isso é importante. Ele foi utilizado? Foi em 88. Ainda é utilizado? É o poder constituinte derivado, sim.
originário existem as normas daquele poder constituinte originário ainda na Constituição, que essas não podem ser alteradas. Mas e se eu resolver alterar a Constituição? Na verdade, revogá-la através de uma nova Constituição é possível? Sim. Quando? Quando o povo assim desejar. Por quê? Porque o poder emana do povo. Está no artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Quarto e última característica. Ele é ilimitado. Ele é ilimitado. Tem algum limite? Não existe limite para o poder constituinte originário. Mas é importante eu comentar o seguinte. Existem duas correntes que abordam essa característica. A primeira corrente tradicional, ela diz o seguinte, que o poder constituinte ele é ilimitado e ponto final. Ele inclusive, não tem que obedecer nenhuma lei anterior. Um exemplo, cláusulas pétreas. Nós temos cláusulas pétreas na nossa Constituição, correto? Necessariamente eu preciso obedecer essas cláusulas pétreas se nós revogarmos essa Constituição? Essa corrente tradicional entende que não. Se vai existir ou não cláusulas pétreas na próxima Constituição, ela entende que essa ilimitabilidade significa não obedecer a nenhum outro procedimento anterior, a nenhuma outra lei anterior, a nenhuma outra garantia anterior. Tudo bem? Então, exemplo, na nossa atual Constituição, não é permitido, é proibido qualquer pena de caráter perpétuo, pena de morte, de banimento. Em uma nova Constituição eu poderia incluir? Segundo essa teoria tradicional, sim, não existe limite. Nós poderíamos incluir prisão perpétua e pena de morte na nova Constituição. Tá? Então essa é uma corrente. Existe uma outra corrente, que é uma corrente pós-positivista, que ela entende que existem limites extra-legais. É importante a gente compreender isso, porque essa corrente pós-positivista tem crescido muito no mundo. O que diz ela? Ela diz o seguinte, que a nova Constituição ela precisa respeitar o direito natural da Constituição anterior. E principalmente, em obediência ao princípio da proibição do retrocesso social, eu não posso garantir em uma Constituição, como a atual, ter algumas garantias individuais, coletivas, alguns direitos individuais, por exemplo, e na outra Constituição eu retirar esses direitos individuais e coletivos, essas garantias individuais. Só a título de exemplo, né? Por quê? Essa corrente entende que é um retrocesso social. Eu tenho uma ditadura onde eu restringo, depois eu vivo uma democracia onde eu tenho ampla liberdade, ainda que com todos os problemas de uma democracia, mas eu tenho ampla liberdade. Depois eu ainda que eu tenha mantido uma democracia na nova Constituição, eu restringir essas garantias. Essa corrente pós-positivista entende que é um retrocesso social e existe um limite para isso. Existiria um núcleo que não poderia ser alterado de acordo com essa teoria. Tudo bem? Então é importante a gente gravar isso daí. Quem não assistiu o vídeo sobre tratados internacionais, eu sugiro que você procure no meu canal. É importante entender sobre tratados internacionais que versem sobre direitos humanos. Eles ingressam no nosso ordenamento jurídico de que forma? Né? Ingressam como emenda constitucional, como norma constitucional ou como norma supralegal. É importante. Tem um vídeo específico sobre esse tema, assiste também porque é importante, tá bom? Bom, então o poder constituinte originário é o que eu falei até então, conceito e as suas características, certo? Então ele cria a primeira Constituição ou cria uma nova Constituição. Esse é o poder constituinte originário. Mas você concorda que nós temos uma Constituição? Nós temos a atual Constituição de 88 que está em vigor, certo? Fruto do poder constituinte originário. E aí existe um segundo poder, um poder que deriva
do originário, um poder que só existe por conta do originário. Esse é chamado poder constituinte derivado. Ele só existe, ele é secundário, ele só existe porque o originário o criou. E esse poder constituinte derivado, ele possui duas espécies, duas subespécies. O poder constituinte derivado decorrente e o poder constituinte derivado reformador. Tá? Esse poder constituinte derivado esse poder constituinte derivado é onde eu posso reformar uma Constituição ou criar as constituições estaduais. Mas vamos entender. Então eu tenho o poder constituinte derivado. Ele é dividido no poder constituinte derivado decorrente ou no reformador. O que é o poder constituinte derivado decorrente? É o poder, isso está lá no artigo 25 da Constituição, é o poder que cada Estado-membro possui, e isso foi garantido pelo poder constituinte originário, é o poder que cada Estado possui de elaborar as suas respectivas constituições. Então, cada um das nossas constituições, dos nossos Estados-membros, nós temos o quê? Nós temos 6 Estados-membros. 6 Estados-membros e o Distrito Federal. Tudo bem? Cada um desses estados, desses 26 estados, possui a sua Constituição estadual. São Paulo tem a sua Constituição, Minas tem a sua Constituição, Paraná tem a sua Constituição, Bahia tem a sua Constituição. Tudo bem? Cada um dos estados tem uma Constituição estadual. Está lá no artigo 25. O que é importante a gente gravar que é pedido nas provas? E o Distrito Federal? Porque o Distrito Federal ele não é um estado. O Distrito Federal ele é um ente político que tem competência híbrida. Ele engloba, ele possui as duas competências, tanto do Estado quanto do município. Então, Estado e município, as competências que cada um possui diferenciada, no Distrito Federal, ele engloba as duas. Então, é uma competência mista e híbrida. No Distrito Federal, você tem leis municipais, você tem leis estaduais. Mas aí, olha só que curioso. O Distrito Federal não possui Constituição estadual. O Distrito Federal possui lei orgânica. O Distrito Federal possui lei orgânica. E o que é importante a gente gravar disso? O Supremo Tribunal foi provocado, né? Eu vou resumir aqui, obviamente, que o vídeo não dá para a gente falar sobre tudo isso. O Supremo Tribunal Federal foi provocado para responder, né? Sendo provocado, e aí? O Distrito Federal possui poder constituinte derivado decorrente? Porque ele não tem Constituição. De acordo com o artigo 25, só fala de Estados-membros, não fala do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal se manifestou que a lei orgânica do Distrito Federal tem status de Constituição estadual. A lei orgânica do Distrito Federal tem status de Constituição estadual. Por quê? Porque o Distrito Federal, como eu disse, ele engloba as duas competências. Ele é um ente político que tem uma competência híbrida e mista. Então, como ele tem competência do Estado também, a sua lei orgânica foi equiparada, ela tem status de Constituição estadual, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Mas aí vem a pergunta: e a lei orgânica dos municípios? Dos mais de 5.560 municípios que nós temos? As leis orgânicas dos municípios, essas não possuem poder constituinte derivado decorrente. Por quê? Porque a lei orgânica de um município ela foi criada por conta da competência legislativa de cada município. Ela não surge do poder constituinte derivado do poder constituinte originário. Ou seja, a lei orgânica do seu município, do meu município, é simplesmente atender à sua própria competência legislativa.
o município precisa de uma lei orgânica para reger ali a sua organização, a organização das suas funções administrativas, dos seus poderes também, do funcionalismo público municipal. Ou seja, a lei orgânica tem essa peculiaridade. Mas a única exceção é que a lei orgânica do Distrito Federal é uma lei orgânica diferente. Ela tem status de lei, tem status de Constituição estadual. Tudo bem? Esse poder constituinte derivado decorrente, como eu disse, ele é inicial. Por quê? Porque ele é um poder constituinte onde o Estado que criou, né, essa Constituição estadual, sempre em harmonia com a Constituição federal, esse poder, essa Constituição pode o quê? Por exemplo, pode garantir o desmembramento de um Estado, fazer surgir um novo Estado, fundir um novo Estado. Isso é curioso, se você for ler lá o artigo 25 da Constituição, tem essas regras para a criação de um novo Estado, fusão de um novo Estado, desmembramento de um novo Estado. Exemplo, o que aconteceu, que poderia ter acontecido, né, no Estado do Pará, fundindo o Estado do Pará em Tapajós e Carajás. Então é um poder constituinte inicial também. Inicial por quê? Porque pode-se criar um novo Estado, pode-se fundir um novo Estado ou desmembrar um novo Estado. Ele é um poder secundário, como eu disse, porque ele decorre do poder constituinte originário. Mas ele também é reformador. Por quê? Porque ele pode modificar as suas regras. A Constituição estadual, cada Estado, a sua Assembleia Legislativa pode alterar, de acordo com as regras da Constituição estadual, obviamente, alterar as suas regras. Então ele é um poder constituinte secundário, ele também é condicionado e limitado a poder constituinte originário. Uma Constituição estadual não pode violar a Constituição Federal, por exemplo. Um princípio constitucional estabelecido, né, pela Constituição. Então, isso é o poder constituinte derivado decorrente. Mas existe o poder constituinte derivado reformador. Esse é o poder. O que seria esse poder constituinte derivado reformador? É o poder de você reformar ou alterar a atual Constituição existente. A atual Constituição existente. Ou seja, esse poder constituinte derivado reformador, ele acontece e já aconteceu. De que forma? Existem duas formas. Esse poder constituinte derivado reformador, de você alterar ou reformar a Constituição, aconteceu através da revisão constitucional. Se você for lá no artigo 3º da ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, você vai verificar que essa revisão constitucional, ela aconteceu 5 anos após a promulgação da Constituição de 88. Então, quando a Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 88, ela, já lá na ADCT, artigo 3º, ela previa 5 anos depois, a Constituição obrigatoriamente sofreria uma reforma. Isso se chama revisão constitucional. Aconteceu lá em 93. Essa reforma aconteceu de que forma? Em sessão unicameral, né, juntou as duas Senado Federal e Câmara dos Deputados juntos para aprovação enfim, das suas deliberações ali, e exigia-se o quê? A maioria absoluta dos membros do Congresso para realizar qualquer reforma e alteração na Constituição. Então foi uma sessão unicameral, se juntou as duas casas para deliberar sobre diversos assuntos, tá? Então, com mais da metade da aprovação das câmaras. É bom estudar também a diferença entre sessão unicameral e sessão conjunta, lá em processo legislativo. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre processo legislativo, mas é bom sempre dar uma pesquisada, tudo bem? Então, revisão constitucional aconteceu lá em 93. E hoje? Hoje, se já aconteceu em 93 e hoje, então a gente não pode reformar mais a Constituição? Podemos. A Constituição, existe o poder constituinte derivado reformador hoje? Sim, através das emendas constitucionais. Emendas constitucionais que todo dia no jornal fala de votação
no Congresso, sempre citam essas aprovações de leis ou de emendas. O que seria emenda em um termo mais técnico? Seria o exercício do poder constituinte derivado reformador, na espécie, emenda constitucional. Tudo bem? Mas uma emenda constitucional, o que é uma emenda constitucional? A emenda constitucional é a possibilidade de você alterar o texto na Constituição, desde que permitido? Sim, seria isso. Mas o que é importante a gente gravar agora, porque a aula não é sobre o processo legislativo e eu ainda vou voltar a falar sobre emenda constitucional. Emenda constitucional, eu tenho algumas pessoas que nós chamamos de legitimados que podem propor uma emenda constitucional. Não é qualquer pessoa que pode propor uma emenda constitucional. Exemplo, infelizmente, um cidadão brasileiro, uma pessoa, não pode propor uma emenda constitucional. Existe uma proibição. Quem pode propor? 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Então, proposta de emenda constitucional ou a Constituição, a PEC, só pode ser proposta se você juntar, no mínimo, 1/3 de senadores ou 1/3 de deputados. Aí eu consigo apresentar essa proposta. Então essa é uma opção. Segunda opção, o próprio presidente da República apresentar uma PEC, uma emenda à Constituição. Pode? Pode. Terceira opção, quando eu tenho mais da metade das assembleias legislativas e em cada uma dessas assembleias legislativas a maioria relativa ou a maioria simples dos seus membros, dos seus deputados estaduais, aprovam. Então, terceira opção, apresentar uma PEC através da Assembleia Legislativa dos Estados. Eu preciso de mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados. Bom, se eu tenho 26 estados, eu precisaria no mínimo de 14 assembleias, mais da metade. Precisaria de pelo menos 14 assembleias e em cada uma delas se manifestando, obviamente, pela apresentação, pela aprovação, de maioria simples ou relativa dos seus membros. Aí teria que verificar, obviamente, quanto cada assembleia possui de deputados estaduais. Em São Paulo, por exemplo, são 94 deputados estaduais. Tudo bem? Importante sobre PEC. Nós temos um procedimento. Esse procedimento é o DVA. É DVA, o procedimento da PEC. É discussão, votação, aprovação. DVA. Discussão, votação, aprovação. Uma PEC se discute na Câmara dos Deputados, uma PEC se discute no Senado, para depois eu ir para a votação, para depois eu ter a aprovação. Então esse é o procedimento, discussão, votação, aprovação. Essa discussão, votação, aprovação, ela acontece da seguinte forma: se eu tenho a PEC apresentada na Câmara, ela vai ser discutida, votada e aprovada na Câmara. Se foi aprovada na Câmara, ela necessariamente tem que ser encaminhada para o Senado. O Senado vai discutir, votar e aprovar. Então, passa numa casa, manda para outra casa. Isso é considerado um turno. Passou pelas duas no primeiro turno, volta tudo de novo. No segundo turno eu vou passar novamente pela Câmara e depois manda para o Senado. Foi aprovado? Então, eu tenho a conclusão do segundo turno. Então, vai passar nas duas casas em 2 turnos. E em cada uma dessas votações, eu preciso obrigatoriamente de 3/5 de cada um dos membros. Aliás, 3/5 dos membros de cada uma das casas. Um exemplo, se eu tenho 81 senadores, 3/5 seriam 49 senadores. Se eu tenho 513 deputados, 3/5 seriam 308 deputados federais. Tudo bem? Importante. Existe um prazo para se votar uma PEC? Não, não tem prazo. Eu posso ter uma PEC votada em meses, eu posso ter uma PEC lá há 4, 5, 6, 10 anos para ser votada. Não existe essa exigência, o que no meu entendimento é prejudicial. Eu acho que se você vai alterar a Constituição, você precisa, claro que dentro de um limite razoável de aprovação, mas existem propostas que estão lá há década. Tudo bem? Outra informação importante. Uma PEC, ela não tem veto ou sanção presidencial. O presidente até
pode apresentar a proposta de emenda à Constituição. Mas apresentou, quem vai votar, quem vai discutir, votar e aprovar é o Congresso. E ele, através da mesa do Congresso Nacional, vai promulgar a Constituição. O presidente não veta, não sanciona e não vai promulgar uma emenda constitucional. Essa informação é importante, cai muito em prova. Só para a gente concluir. Existem algumas circunstâncias impeditivas onde eu não posso emendar uma Constituição. Isso está lá no artigo 60, parágrafo 4º, se eu não estiver enganado. Depois eu vou incluir, mas eu lembro do texto. Quando que eu não posso emendar uma Constituição? Quando existe intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. Então caiu na prova, intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa, e está falando sobre emenda, opa, não pode. Existe um impedimento circunstancial. Se aquele estado federal está sobre um estado de sítio, de defesa ou uma intervenção federal, o Congresso Nacional fica com a sua pauta trancada, não pode ter emendas à Constituição por conta dessa situação de urgência. Tudo bem? Acredito que essas informações são os principais que nós precisamos saber sobre o poder constituinte. Eu aconselho você, obviamente, ler uma doutrina, aconselho também ler alguns artigos da Constituição, como eu falei, ler o artigo 25, ler o artigo 32, ler o artigo 60, que fala das PECs, e também, enfim, acompanhar a jurisprudência é sempre importante, tá bom? Qualquer dúvida é só me procurar nas redes sociais, me mandar uma mensagem, inclusive pelo meu canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sempre ressalto que faça sua inscrição, clica no sininho e divulgue para os seus colegas. Tudo bem? Bora estudar Constitucional. Grande abraço, fique com Deus.